Boa tarde! Hoje temos mais um encontro de Ayurveda como um caminho para o florescimento humano e hoje vamos falar especificamente da emoção tristeza. O que é a emoção da tristeza, como diferenciá-la da depressão e como que o Ayurveda pode nos auxiliar a olhar para essa emoção da tristeza numa perspectiva mais positiva, otimista e superar essa emoção, independente se você é um terapeuta ayurvédico ou não. As informações que nós vamos passar aqui é para que você consiga implementar na sua vida tudo que for falado neste encontro. Então, boa tarde a todos, obrigada pela participação de vocês. Os que estão assistindo pela primeira vez, toda terça-feira, das 2 às 2h30, a gente tem esse encontro. Quem ainda não assistiu pode olhar os nossos encontros anteriores, onde nós falamos sobre a teoria do florescimento, na sequência falamos sobre o medo, sobre a alegria, sobre a raiva e hoje vamos falar sobre a tristeza. Estamos seguindo as 6 emoções básicas da humanidade, o acrônimo MARTAS: medo, alegria, raiva, tristeza, aversão e surpresa. Então, introduzindo o assunto de hoje, como é que a gente pode pensar no termo ou na palavra tristeza? Eu fui buscar no dicionário e tristeza tem uma relação direta com falta de ânimo para a realização das tarefas diversas. E no dicionário, especificamente, eles falam de uma falta de alegria, de uma melancolia diante das situações mais desafiadoras. Sentir tristeza é algo normal, natural. A gente deveria considerar como uma emoção sincera e natural do humano ter momentos onde a gente não se sente tão bem, onde a gente é acometido pela melancolia. E existem situações na nossa vida que requerem essa introspecção, esse momento de sentir e vivenciar a tristeza. Pensando nos conceitos de Ayurveda, de que muitas vezes as emoções não digeridas podem se tornar uma doença, é interessante a gente recordar o que seria saúde e o que seria doença nessa perspectiva ayurvédica. Saúde como algo que está em ordem, um fluxo natural, e a doença quando algo está em desordem, em desarmonia. Sentir tristeza é uma emoção básica do ser humano. Se manter na emoção da tristeza pode sim desencadear uma situação, uma vivência de depressão. Um ponto importante para a gente pensar na tristeza na perspectiva do Ayurveda é que esta emoção ela tende a estar relacionada com a guna tamásica, que é uma guna pesada, lenta, com ausência de luz, mais densa, que pode ter relação com o dosha kapha, que são doshas que acabam expressando em nós a junção dos elementos de água e terra, gerando uma estabilidade, uma estrutura mais densa, não só no nosso agir, como também no nosso pensar. Nessa perspectiva, uma das melhores estratégias para recuperarmos ou sairmos desta emoção da tristeza, quando ela persiste, é encontrarmos a luz. E o que seria essa luz? A luz do sol. Então, se você tem o hábito de dormir e não é a primeira pessoa a se levantar e tem a condição de pedir para que a outra pessoa deste cômodo deixe a janela com a cortina aberta, já é uma estratégia simples que vai te forçar, te impulsionar a se levantar mais cedo pelo incômodo da luz direta. Essa tristeza, ela pode ser acumulada por um desejo de ficar na cama ou deitado em qualquer ambiente por mais tempo do que o seu corpo precisa para se recuperar. Então, você pode e deve conversar mesmo com os membros da sua família ou as pessoas que convivem com você para te auxiliarem a jogar de fato luz, deixar a luz do quarto acesa no período da manhã, mesmo que você, no primeiro momento, fique chateado. Se você quer sair desta emoção, sair desta vibração e desse estado mental,
com recursos próprios, porque você percebe que ainda não está num caso de depressão e sim de uma tristeza contínua, luz, a presença de luz é fundamental para você sair desse estado. Pensando no Ayurveda, semelhante aumenta semelhante, oposto reduz oposto, se o estado de tristeza é um estado de embotamento, o que eu preciso é colocar o oposto na minha vida, aquilo que me traz para a luz, aquilo que me traz alegria. Um dos pontos que muitas pessoas acabam cometendo erro é de pensar que no momento de tristeza é ideal meditar. Não, a meditação ela vai ser muito difícil para uma pessoa que está vivenciando a tristeza, porque facilmente esse indivíduo vai se conectar com esses pensamentos desta emoção e dificilmente ele vai entrar no processo operacional da meditação, que é de focar a atenção numa âncora, num ponto específico e tentar se desvincular dos pensamentos. Para os processos terapêuticos, quando a gente quer trabalhar essa emoção, o que nós precisamos é de movimento. Então, ao invés de recomendar uma meditação nos momentos de tristeza, recomende música, dança, movimento, conversa, tudo que faça com que a pessoa tire aquela atenção demasiada numa situação, num problema e passe literalmente a se distrair para tirar o foco daquela ação. E aos poucos, conforme essa pessoa for ganhando força, ela pode sim entrar em contato com a meditação, mas é secundário ao tratamento da emoção tristeza. Alguns pontos importantes para a gente trabalhar entre diferenciação de tristeza e depressão. Quando a gente pensa em tristeza, a gente vai pensar numa emoção que ela perdura por pouco tempo, mas ela não nos impede de realizarmos as nossas atividades do dia a dia. Já num estado de depressão, o indivíduo relata que não tem força para realizar simples atividades ou atitudes como levantar, atender uma ligação, tomar um banho, preparar uma refeição. Outro ponto importante, quando a gente fala de tristeza, ela é uma reação apropriada diante de algumas situações. Então, de fato, nós vamos vivenciar ao longo da vida a tristeza. Uma vez que nós somos impermanência, a nossa vida se retrata e se traduz na palavra impermanência, de opostos complementares, nós vamos vivenciar isso. E eu até peguei um trecho do livro da doutora Verma, Ayurveda, Medicina Indiana, que promove a saúde integral. E nesse trecho ela fala especificamente da tristeza. Ela fala assim: não é sabido deixar-se envolver pela tristeza e também é prejudicial para a saúde. As pessoas que vivem na tristeza normalmente enxergam em suas dores como as únicas que sofrem. Há uma demasiada importância em sentir-se autopiedade, dando a si mesma uma importância a mais no sentimento vivenciado. A tristeza ela também pode ser causada pelo apego excessivo a essas emoções, de ter a atenção de outras pessoas pelo movimento ou pela postura de tristeza. E aí ela lembra, em primeiro lugar, lembre-se que a felicidade é um estado da mente. Ela está dentro de você, deriva de um estado de satisfação. Não faça de você um herói ou heroína trágico. Não existe uma verdadeira tragédia na vida. A vida é feita de pares opostos. E o Ayurveda fala o tempo todo para nós que não temos que excluir nada e simplesmente aprender a conviver com o que surge, com o que aparece, com a emoção que brota. Porque se a emoção da tristeza está vindo neste momento, deixa ela florescer, deixa ela transbordar, deixa o seu corpo chorar, esvaziar, vivencia essa emoção. E observa a tentativa de permanência para que você não entre num estado de depressão. É um movimento de autovigília. Outro ponto, nessa relação de diferença entre tristeza e depressão. Quando a gente fala de tristeza, tem um movimento oscilatório, é oscilante. Você não fica o tempo todo na tristeza. E há relatos de que a tristeza é a emoção que dura mais tempo
é o sentimento vivenciado que mais perdura, porque a felicidade, por ser algo para fora, a alegria, que é de extroversão, tendem a ter picos mais rápidos. E as emoções de introversão, elas tendem a ser mais duradouras. Então, perceber o tempo, esse feeling que a tristeza fica em você, se você tiver esse cuidado, você vai observar que quando vivencia a tristeza, o tempo mesmo, em quantidade, é maior do que o tempo que se vivencia a felicidade ou a alegria. E com consciência dessas informações, de informar e ter ação a partir do momento que você tem o conhecimento, é hora de inverter essas polaridades. Quando você vivenciar momentos de alegrias e de felicidade, que se resume às expectativas que você tem de algo versus o acontecimento, toda vez que a gente vivencia a felicidade é quando eu tenho uma expectativa de algo e algo se realiza muito próximo à minha expectativa ou de forma superior à minha expectativa. Aí eu fico cheia de graça, cheia de felicidade. Mas quando eu tenho uma certa expectativa e a realidade se manifesta de forma inferior à minha expectativa, eu me vejo cheia de tristeza, abastecida dessa emoção de frustração, de desalento. A forma com que eu dou atenção a esses eventos devem ser cada vez mais proporcionais, tanto no movimento quando eu tenho algo de bom, quando acontece algo de ruim. E isso se dá por um manejo mesmo de gerenciamento das emoções vivenciadas. É um aprendizado. Na tristeza, a gente observa que há ainda um grau de vitalidade. Ela é oscilante. Já num padrão depressivo, o indivíduo está exausto. Ele de fato não tem vitalidade. Muitas vezes ele precisa de uma nutrição alimentar, onde a gente vai colocar temperos picantes, estimulantes, para dar mais condições de que no corpo dele tenha a presença do elemento fogo, tem uma nutrição desse Agni que está um pouquinho mais fraco. E independente da sua formação de Ayurveda, seria aumentar a sua capacidade de transformação, de metabolização, por via do seu próprio aparelho digestivo. Então, alimentos que gerem calor no seu organismo. Pensando que somos seres sociais e aprendendo que a convivência é o que traz essa saúde, para trabalhar com indivíduos que se sentem tristes frequentemente, orientem que eles participem de grupos terapêuticos de apoio, rodas de conversa, onde ele consiga ter períodos semanais de encontro, onde a força do grupo faça com que ele mude o estado de ânimo. E aí uma outra orientação, quando a gente observa que a tristeza está permanente, é momento da gente refletir sobre os julgamentos e as comparações, os nossos próprios julgamentos e comparações e também do nosso entorno. E fazer uma reflexão sincera se é o momento de mudar a convivência que você está tendo. O meio ele influencia demais as nossas emoções. Se o meio te coloca para baixo, há uma forte tendência que você permaneça com essas emoções de tristeza. Mas se o meio, se os seus amigos, se o seu círculo de convivência tem uma postura de encorajamento, de otimismo, com certeza vai te ajudar muito mais do que você, por afinidade de vibração da tristeza, começar sempre a se apegar às pessoas que reclamam, que se queixam frequentemente. É sabido isso? Sim. Muitas pessoas sabem disso, mas com qual frequência você se observa e se policia do seu núcleo de amizade, do seu núcleo de convivência e até mesmo das suas próprias palavras? Se você tem sido um amigo ou uma amiga otimista ou pessimista, é um exercício constante de troca e de reflexo. E que muitas vezes a gente esquece de fazê-lo. Pode ser que em alguns momentos a pessoa que precisa modificar sejamos nós, aquela pessoa que está servindo de apoio para uma pessoa que está vivenciando a tristeza a longo prazo. Então são pontos para a gente começar a rever emoções que fazem parte da nossa vida. Um ponto importante também é que a tristeza ela se dissolve com a compreensão.
E se a gente for estudar o que é a raiz da palavra compreensão e o significado de compreensão, compreensão vem da faculdade de perceber o significado de algo, o como de algo. E aí a gente volta para o Ayurveda, pega a questão das rotinas diárias, a importância da purificação dos sentidos, que nada mais é do que ampliar a sua percepção, a sua capacidade de perceber, não com os seus julgamentos, mas aquilo que de fato se apresenta, aquilo que é, tentando ver a vida e a verdade com presença, com o que você consegue ver naquele momento e movimentar naquele momento, não com os sonhos, as ilusões. A importância desta purificação dos 5 sentidos, o que seria isso? É você fazer um auto-abhyanga pela manhã ou uma oleação corporal, é você purificar seus ouvidos, fazer uma higiene dos seus ouvidos ou até mesmo com óleo. É você fazer exercícios oculares, fazer uma limpeza, olhar, por exemplo, para longe, para perto, usar talvez algum colírio, dependendo do seu estado. É fazer uma lubrificação nasal para observar melhor o ar que você percebe no ambiente. É fazer uma boa higiene dos seus dentes e também da língua. Então são esses pontos simples que vão aguçar a forma com que você percebe o mundo pelos 5 elementos e que te dá condições de discernir. E o discernimento tem muita relação com a compreensão. E na compreensão é onde a maioria das questões relacionadas à tristeza se desfazem. Porque a tristeza ela tem a ver com algo que aconteceu e que não há uma compreensão lógica ou direta. E na medida que você consegue olhar para o evento com uma percepção maior, essa compreensão te ajuda a dissolver de fato essa emoção de tristeza. Você não precisa ir para o oposto, se tornar alegre naquela emoção, ir para um oposto complementar. Mas de fato você consegue compreender que aquela tristeza não precisa mais ficar com você e você se desfaz dessa emoção. Tem uma frase muito interessante que é: aquele que nunca viu a tristeza nunca reconhecerá a alegria. Muito jovem, eu não tinha muita ideia dessas questões de emoções. Ainda tô jovem, mas com alguns anos, agora eu tô com 34 anos. E posso dizer que realmente, quando a gente é bem mais jovem, a gente não consegue ter essas percepções das polaridades e principalmente das vivências, do motivo de uma outra pessoa se sentir triste, depressiva, mas à medida que você vai avançando e ganhando maturidade, você de fato vai valorizando pequenas atitudes na vida que vão te dando respaldo para perceber que de fato aquele que nunca viu a tristeza nunca reconhecerá a alegria, porque é somente pela experiência e pela vivência, e não precisa ser uma tristeza enorme ou uma alegria enorme, é a sua capacidade de percepção consciente do que acontece na sua vida. Isso se dá com a maturidade, com a sabedoria, que não é uma sabedoria extrema, mas sim do autocuidado que você tem consigo diariamente, de contemplar pequenas situações que te deixam tristes e também aquelas que te deixam alegres. E à medida que você consegue cultivar essa contemplação dos eventos mais diversos da sua vida, é possível sim que você consiga compreender o que é a tristeza e o que te faz ficar triste e muito mais ainda usufruir daqueles momentos alegres, corriqueiros do seu dia a dia. Outro ponto importante para quando a gente fala sobre cuidar da tristeza, pensar no sono. O sono pode ser uma belíssima estratégia para aquele que quer inconsciente mesmo cultivar a tristeza. Então, se vocês puderem e conhecer alguém que está vivenciando dias e dias onde a emoção da tristeza e da melancolia tem acometido essa pessoa, ajudá-la a regular o sono. Das 2 às 6 da manhã, a gente tem o período Vata no macrocosmo, e é ideal que esse indivíduo acorde antes das 6 da manhã para que ele esteja nessa vibração dos elementos Akasha, éter, espaço e mais ar. Eu só fiz 3 formas de traduzir o éter, o elemento ar,
junto com o éter, que pode ser manifesto no dosha vata, pois as influências do ambiente influenciam nossas energias no sentido de disposição também e de conexão de neurônios e neurotransmissores. Ao acordar um pouquinho depois, às 7, às 8, às 9, naturalmente a gente segue o dia no ritmo dos doshas dos elementos do dosha kapha, que são os elementos terra e água, que tem como característica um pouco mais de lentidão, um pouco mais de pausa, e faz com que esse indivíduo que já está vivenciando a tristeza fique ainda mais conectado, reverbera ainda mais esse padrão no seu dia a dia, nas suas escolhas alimentares, nas suas decisões. Por isso é tão importante no Dinacharya, entre outras questões do macrocosmo, o indivíduo acordar pela manhã, de preferência antes do nascer do sol, mas se puder acordar pelo menos um pouquinho antes das 6 da manhã, a disposição do corpo daquela pessoa já vai mudar. Uma outra questão simples, música. Se o som está conectado com o akasha, o espaço, e reverbera no som, não tem algo mais especial do que ouvir músicas com vibrações alegres, espontâneas, que te joguem para fora, que te tragam as características da guna sattva pela manhã. Então, cultivar esse hábito de músicas que te dê um up, que vibrem, músicas que estejam relacionadas às características do sol, palavras de ânimo, encorajadoras, independente do credo, da religião, músicas que te dê realmente um sentido para acordar na vida. Tem uma música muito linda que chama Good Morning mesmo. Ela é linda e ela fala dessa conexão com a vida. É uma música de 1 minuto e pouquinho. Eu tenho o hábito de ouvi-la todos os dias. Eu entrei em contato com essa música tem uns 2 meses e ela virou assim meu mantra matinal. Depois nos comentários eu vou compartilhar o nome dessa música e a letra dela é linda. É 1 minuto e meio, mas que fala exatamente dessa característica de todo dia surge um novo dia, uma nova oportunidade e com o que a gente quer se conectar. E tá ali vibrando, que coloquem a gente numa atitude, numa postura mais interessante. Entrou uma ligação aqui, eu interrompi, mas eu acho que já voltou. Então, dessas questões que eu tinha para falar com vocês, a gente finaliza realmente com essa importância de ajustar a rotina diária e observar no nosso corpo o quanto esse movimento de ser estático e ficar estático alimenta a minha tristeza e o quanto eu posso contar não só com a minha força pessoal, mas muitas vezes com aqueles que estão ao meu redor para me tirar de um estado estático. E no movimento eu consiga perceber as outras emoções e de repente me pegar num riso fácil, numa crise de gargalhadas e sair de fato desse padrão, dessa emoção. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas e que utilizem. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma tarde. Na próxima terça-feira às 14 horas nós vamos falar sobre a aversão. O que é o fato de aversão, o julgar antes até mesmo de experienciar, de experimentar. Boa tarde para todos vocês.